Olá, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Essa é mais uma das videoaulas que eu vou estar publicando esse ano no curso preparatório para o Enem da parte de matemática. Se você quer melhorar os seus conhecimentos em matemática aí, você quer adquirir as habilidades necessárias para se fazer uma boa prova, venha comigo. Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Nesse vídeo eu trago, feita com todo capricho, especialmente para você que está se preparando para o Enem, a correção de duas questões do simulado do Enem 2024, proposto pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, as questões de número 156 e 157, que abordam os tópicos função logarítmica e medida de comprimento, ou mais especificamente aqui, múltiplos e submúltiplos do metro. Então, uma funçãozinha falando sobre logaritmo. O que tem na prova do Enem? Logaritmos, esses às vezes tem. Logaritmo às vezes, raramente tem, né? É uma questão muito bacana, muito interessante, porém ela tem um grau de complexidade mais elevado. Ela exige aí que o aluno tenha domínio sobre as propriedades dos logaritmos e da potenciação, ok? Eu vou tentar explicar aqui da forma mais simples possível. Olha, a questão diz o seguinte: com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos, lei de Moore. Considere 0,30 como a aproximação para logaritmo de 2 na base 10. Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? Olha, primeiro a questão mostra a complexidade do cérebro humano, ou seja, a nossa capacidade de raciocínio, uma vez que a gente tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Sabendo que em 1986 uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetro quadrado de área, quantos mil transistores podem ser distribuídos em 1 centímetro quadrado? Porque a gente vai trabalhar com o centímetro quadrado. Se você comparar isso aqui ao dinheiro, quantas moedinhas de 25 centavos são necessárias para formar R$1? 4 moedinhas, não é mesmo? Então basta que eu multiplique 100 mil por 4 para eu saber quantos transistores essa empresa conseguiria colocar em 1 centímetro quadrado. Então, mesmo sabendo que é só multiplicar por 4, que isso aqui já está pronto, vamos fazer a comprovação por meio da tão importante regra de 3. Se a empresa coloca 100 mil transistores em 0,25 centímetros, ela vai colocar quantos transistores em 1 centímetro? Como são grandezas diretamente proporcionais, aumenta uma, aumenta a outra, podemos multiplicar em cruz. 0,25x igual 100 mil. X igual 100 mil dividido por 0,25, que dá, vamos ver quanto. Igualamos as casas depois da vírgula. 4 vezes 25, 100 para 100 nada, descemos um zero aqui no resto, um zero no quociente, um zero no resto, um zero no quociente, um zero aqui, e vai indo até chegar ao final. Exatamente conforme previsto, 400 mil. Lá no ano de 1986, a empresa já conseguia colocar 400 mil transistores em 1 centímetro quadrado de área. E essa quantia dobrava. O que é dobrar? Dobrar é multiplicar por 2, não é mesmo? Só que ela dobrava a cada 2 anos. Então, não é somente n, é n sobre 2. E o problema pergunta quando que isso chegará a 100 bilhões de transistores. 100 bilhões, olha. Mil, milhão, bilhão. Então são 100 bilhões. E
Quando a gente simplifica. Então, nós vamos dividir ambos os membros dessa equação por 100 mil. Ou cortar 5 zeros em cada um dos lados aqui. Sobra o quê? Sobra 4, que multiplica 2 elevado a n sobre 2. Do outro lado, sobra 1 milhão. Vamos passar esse 4 para o segundo membro. 2 elevado a n sobre 2 é igual a 1 milhão dividido por 4. O problema diz que logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,30. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos acrescentar a cada um dos lados dessa equação log na base 10. Porque uma equação não perde o equilíbrio se eu acrescento em cada um dos seus lados a mesma coisa. E agora, nós deparamos com o logaritmo de uma potência. E logaritmo da potência, a propriedade diz o seguinte, que o logaritmo dessa potência fica igual a esse número do expoente vezes o logaritmo. Então aqui, olha, do mesmo jeito que esse n veio para antes do logaritmo aqui, eu posso fazer com esse n sobre 2, que vai vir para antes de logaritmo de 2 na base 10. E aí, depois da igualdade, eu já tenho uma divisão, um quociente. Eu já vou usar a propriedade do logaritmo do quociente, que diz o seguinte, o logaritmo de um quociente é igual, aqui b sobre c, é igual ao logaritmo de b menos logaritmo de c. Então ficou simples. Eu vou fazer aqui o quê? Logaritmo de um quociente é igual ao logaritmo do numerador, que é 1 milhão, que eu transformo em 10 elevado à sexta potência, porque tem 6 zeros, menos logaritmo de 4 na base 10. Quando a gente chega aqui no logaritmo de 10 elevado à sexta potência na base 10, vamos resolver separadamente aqui. Vai dar quanto? Eu uso resolver logaritmo fazendo um giro aqui, ó. 10 elevado a x igual 10 elevado à sexta. Cortamos as bases e temos x igual a 6. Então, no lugar que era logaritmo de 10 elevado à sexta potência na base 10, eu coloco 6. E aqui, eu tenho logaritmo de 4 na base 10. Porém, o problema me dá valor de logaritmo de 2 na base 10. Então, é muito simples transformar aqui o 4 em 2. Basta colocar, ao invés de 4, 2 ao quadrado. Olha aí, a base é 2. E volto de novo à propriedade da potência aqui, que diz que eu posso trazer esse 2, né, para antes do logaritmo na base 10. Aí, ou seja, esse n aqui, olha, ele vem para antes, conforme já foi mostrado. Olha. Então, aqui esse 2 que era expoente passa a ser o quê? Passa a ser multiplicado pelo logaritmo de 2 na base 10. E assim eu cheguei a um logaritmo de 2 na base 10, do qual já foi dado o valor. E quanto que é logaritmo de 2 na base 10? Segundo o enunciado do problema é 0,30, que eu posso colocar 0,3. 6 menos. Também a mesma coisa aqui, logaritmo de 2 na base 10 é 0,3, 0,30. E eu vou multiplicar agora n vezes 0,3, 0,3n. E aqui, 2 vezes 0,3, 0,6. E 6 menos 0,6, 5,4. Agora eu posso fazer o produto dos meios e dos extremos, ou seja, multiplicar em cruz, né? 0,3m vezes 1, 0,3m. E 2 vezes 5,4, 10,8. Nós vamos ter n igual a 10,8 sobre 0,3m. Dividindo, isso aí vai dar... As casas já estão iguais, depois da vírgula. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Descemos o 8. 6 vezes 3, 18, para 18, nada. Deu n igual a 36. Muito bem. Se o n vale 36, ficou fácil. Porque o problema diz que esses 100 mil transistores eram distribuídos nessa área de 0,25 centímetros no ano de 1986. E os anos passaram. Passaram quantos anos? 36. Então, vou pegar 1986 e somar a 36, que vai dar 6 mais 6. 12, elevamos 1 com 8, 9, 3, 12. Elevamos 1 com 9, 10. Elevamos 1 com 2. Alternativa correta, letra C.
A questão número 157 propõe o seguinte: uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando esta pérola. Ela levou a joia a um joalheiro que verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era 4 milímetros. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham diâmetros iguais a 4,025 mm, 4,100 mm, 3,970 mm, 4,080 mm e 3,099 mm. O joalheiro então colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais. A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro em milímetro igual a qual dessas opções? Então, se a gente trabalhar em milímetros, considerando um milímetro como o inteiro, aqui é 4,025 milímetros, né? O próximo é 4,100 milímetros, 3,970 milímetros, 4,080 milímetros e 3,099 milímetros. Pensando em termos de milímetros, não é metro nem quilômetro, milímetro. Aqui estão os inteiros de milímetros, né? 4 milímetros inteiros, né? Aqui estão os décimos de milímetros, aqui estão os centésimos de milímetros e aqui estão milésimos de milímetros. Como os diâmetros das pérolas originais são 4 milímetros cada um, o mais próximo aqui, vamos ver no caso desse primeiro, qual é a diferença? A diferença é de 0,025 milímetros. No segundo caso, passaram aqui 0,100 milímetros. No terceiro caso, já faltou. Faltou o quê? 0,030 milímetros. Porque se você jogar 0,30 aqui em cima, fecha no 4 certinho aqui. Então, 0,30 milímetros de diferença. Nesse caso, 80 milímetros a mais. Nesse caso tem muita diferença, tem 3,099 milímetros. Se eu colocar um aqui, ó, na casa dos milésimos de milímetro, isso aqui iria para 100, ainda faltaria 900. Então a diferença aí é de 901 milímetros. A alternativa correta, que tem menor diferença, é essa primeira, ó, 0,025 milímetros. Olha, essa aqui tem 100, 4 vezes, essa aqui tem 30, um pouquinho a mais, essa tem 80, um pouco a mais, essa tem 900, muito a mais. Então a alternativa correta aí no caso, a alternativa correta é a letra C. C de compartilhar. Compartilhar conhecimentos é o melhor caminho para quem quer aprender matemática. Espero sinceramente que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para assistir a próxima, ok? Um abraço para a galerinha do canal Matemática Simples e Prática.